primeira vez que eu estou com a turma de vocês, né? Me apresentando para vocês. Sou o professor Vinícius. Vou estar trabalhando aí com vocês conteúdo de anatomia e fisiologia. Vamos estar dando continuidade nesse conteúdo, tratando alguns assuntos, né? Até queria conversar um pouco com vocês também, como a turma é bem grande, temos quase 20 alunos aí, então vamos pular aquela etapa, né? De apresentação, nas oportunidades dos encontros presenciais e das práticas, a gente faz, né, esse bate-papo mais específico da atuação de cada um. No decorrer da aula a gente vai comentando aí, né, também, para se conhecer melhor. Mas aquela apresentação oficial do início das aulas, podemos pular aí nessa etapa de hoje. Eu sou Vinícius, sou enfermeiro emergencista, né, atuo aí no SAMU de Curitiba e trabalho no pronto-socorro do HT, no Hospital do Trabalhador. Minha especialidade, né, mais trauma, apesar da gente atender aí bastante, né, casos clínicos e tudo mais, mas sou socorrista também, então atuei um tempo no resgate rodoviário, né, trabalhei na BR Vida lá, a época era em SEG, né, empresa, então atuei no resgate rodoviário, e acabei migrando, né, para a área da saúde aí, no intra-hospitalar também, né, e no APH, certo? Então, vou compartilhar o material aqui com vocês me confirmam se vocês vão visualizar bem. Deixa eu abrir aqui o slide. Beleza? Tá aparecendo bem aí para todos, pessoal? Sim. Sim. Legal. Então, como vocês já deram início, né? Já tiveram a introdução de anatomia e fisiologia, pode ser que a gente aborde alguns assuntos, alguns temas que vocês já ouviram falar, já viram aí no decorrer das aulas. Então, podem ficar à vontade para ligar o microfone, perguntar, tá, pessoal? Preferencialmente pelo microfone mesmo. E aí já faz a pergunta, a gente já vai conversando. No chat eu consigo visualizar, deixo o celular aqui aberto também para facilitar a visualização do chat, mas conseguirem utilizar mais o microfone facilita o processo aqui, ok? Só para mim, rapidamente, né, da galera, estamos aí em 17 na turma. Quem que já atua na área da saúde, pessoal? Temos aí técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, técnicos de segurança do trabalho. E aí? Eu não atuo, mas eu faço faculdade de biomedicina. Ah, legal. Desculpa, quem que falou? A Vivi, né? Eu, aham. Tá bom, legal. Biomedicina, tá em qual período, Vivi? Estou no módulo 4. Módulo 4. E aí, pessoal, mais alguém? Já tem algum acadêmico também? Eu sou condutor da ambulância branca, lá na UPA Campo Comprido. Ah, na UPA do Campo Comprido. Show de bola. Já foi para HT lá? Já, levar algum bastante. paciente lá? Bastante. Show de bola, de repente já até se esbarramos por lá, né? Aquela correria do PS lá. Show de bola. Quem mais, pessoal? Eu sou técnica de enfermagem, trabalho no Erasto Gedner. Legal, no Erasto. Mais alguém? Certo. A maioria, não sei se é o caso de todos, né, pessoal, mas hoje nas turmas de socorrista, resgatista, a gente tem um público muito diversificado e muitos querem ingressar, atuar na área mesmo, no atendimento pré-hospitalar, né, é o objetivo de muitos, mas a gente vê cada vez mais pessoas também fazendo
curso para conhecimento pessoal, para agregar na área, para agregar no currículo em alguma área de atuação. Então, no decorrer das aulas também, né, além do assunto de anatomia e fisiologia, mas quando a gente começa a estudar, né, a sociedade ali e a biossegurança também, né, a cinemática do trauma, a gente vê que tem conceitos básicos, que são conhecimentos, na verdade, de utilidade pública. Todo mundo deveria saber. E a anatomia e fisiologia, dando introdução já no nosso tema aí de hoje, no assunto da nossa aula de hoje, né, é a base, é o princípio, na verdade, para o socorrista, né, seja no intra-hospitalar, para quem quer seguir na área fazendo uma graduação, fazendo um técnico de enfermagem, seja no pré-hospitalar também atuando, né, com foco aí na ambulância mesmo, mas o conhecimento, o domínio da anatomia e da fisiologia é o que vai estar muito atrelado, digamos assim, com a autonomia que vocês vão ter como profissionais, tá certo? Pessoal, o slide está mudando para vocês? Não mudou até agora. Tá. Eu estou mudando os slides aqui, mas ele não está mudando aqui mesmo também na tela. Deixa eu ver. Aí, agora foi, né? E tem mais um pessoal entrando. Ah, tá. Ele só muda minimizado, assim, ó. Se a gente maximizar, ele não tá mudando, não tem problema nenhum. Então, de todos os protocolos que nós temos, né? E dentro do curso, vocês vão dominar e entrar nos procedimentos que tem o PHTLS, na American Heart Association. É importante dominar as técnicas, sim, é importante. Mas o conhecimento da anatomia, da fisiologia, na formação, tanto no curso de socorrista, né, que a gente tá tendo aí, quanto em qualquer curso da área da saúde, você vai fazer biomedicina, vai fazer farmácia, vai fazer enfermagem, técnico de enfermagem, sempre entra no conteúdo de anatomia e fisiologia de forma superficial, de forma rasa. Por quê? Porque é um estudo constante, né? Então, hoje, quantos de vocês têm estudado, né, fora desse conteúdo que a gente está vendo? No momento de um atendimento, uma tomada de decisão rápida, onde o socorrista tem que ter, né, esse perfil, essa personalidade, esse domínio, essa prática vai fazer diferença, né, bastante diferença. E a gente percebe muito isso no atendimento ao paciente grave, né, na urgência e emergência, principalmente, que geralmente é onde o socorrista também vai estar atuando ali, né. Então, o objetivo, reconhecer principais divisões anatômicas, cavidades do corpo humano e seu conteúdo, ok? Definir regiões anatômicas e conhecer noções de anatomia topográfica, vamos estar comentando sobre isso, conhecer os aspectos principais de morfologia e fisiologia dos principais órgãos e sistemas. Com base, acho que vocês tiveram uns 2 ou 3 encontros já de anatomia e fisiologia. Com base, pessoal, né, nesses encontros, perguntar, né, vou chamar aleatório aqui, estou vendo o nome do pessoal, aí a gente vai conversando assim, já vou conhecendo vocês aí também. A Stephanie Santos. Stephanie, o que significa fisiologia? Você lembra? Se tivesse uma questãozinha de prova, assim, o que significa fisiologia? Dá um desconto que eu entrei na terceira aula. É mesmo? Não, eu entrei só, eu só fui entrando, entendeu? Tá certo, então. Quem que pode ajudar a Stephanie aí, pessoal? Vamos lá. Fisiologia. Amanda Sassi, eu conheço uma Sassi, hein? Será que não é parente, não? Fisiologia. É estudo dos órgãos? Opa, quase. Estudo do funcionamento dos órgãos. Funcionamento, perfeito, pessoal. Então, a Vivi comentou? Muito bem, Foi. Vivi.
funcionamento dos órgãos, pessoal. Quando a gente fala de fisiologia, a gente entende como que os sistemas funcionam, né? Na verdade, é o funcionamento dos sistemas do corpo, enquanto a anatomia ela está relacionada às estruturas do corpo. Então, por exemplo, vamos falar da anatomia do coração. Nós temos o músculo cardíaco, ele tem um átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tem válvulas, né? Vamos estar comentando um pouco sobre o sistema cardíaco ali, circulatório hoje. Então, aqui a gente está comentando sobre as estruturas, né? Como que é posicionado, por onde que entra, por onde que sai. E agora vamos falar do funcionamento. Então, funcionamento. A gente tem um músculo que contrai, né? Sístole e diástole. Então, eu tenho numa contração muscular, um relaxamento, para o sangue entrar, né? Pela veia, né? Veia cava superior, ali inferior, vem esse sangue venoso, e aí, depois de ocorrer, né? A circulação, pequena e grande circulação, a gente tem esse sangue irrigado, DO2, e difundido no organismo. Então, vamos estar comentando sobre esse funcionamento, né, mais aprofundado, mas só para vocês entenderem, associarem. Quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando do funcionamento de algum sistema, como que funciona. E quando a gente fala, né, de atendimento pré-hospitalar, né, o atendimento, a abordagem que o socorrista, que vocês terão numa cena de acidente, a gente precisa entender o impacto que uma lesão pode ter na fisiologia do corpo humano. Por exemplo, uma perda de sangue, eu tenho uma grande hemorragia, né, ok, tem uma grande hemorragia, o paciente lá que rompeu, né, uma artéria aí, importante, calibrosa, está perdendo muito sangue. Qual que é a alteração fisiológica, né, que esse paciente, que essa vítima vai ter no seu sistema? Qual que é a alteração dos sinais e sintomas? Como é que fica a respiração? Respiração acelera, respiração diminui? Como é que fica a temperatura da pele? Como é que fica os batimentos? Acelera o coração, diminui? Porque ele está perdendo aquele sangue. Se essa hemorragia for interna, a gente não consegue visualizar essa hemorragia. Então, a gente vai diagnosticar, né? A gente vai ter essa suspeita de uma hemorragia, de um vaso, de um rompimento num vaso importante, através dos sinais e sintomas. E essa conclusão, né, que vai definir a conduta de vocês como socorristas, se é iniciar uma massagem, se é fazer um rolamento, se é imobilizar na prancha e deslocar, priorizar o deslocamento desse paciente, né? Tudo. A passar para a regulação médica, para onde vai regular essa vítima, todas essas ações vão ser embasadas na interpretação da fisiologia, né? E, consequentemente, o conhecimento anatômico, né? Está com dor ali numa região do abdômen, está com dor no tórax, está com dor, né, um formigamento no braço, a gente vai associar com essas partes anatômicas aí do corpo humano, possíveis lesões. Se a vítima está, né, com sinais e sintomas de infarto, por exemplo, né, AVC, então como que a gente identifica isso? Então, esse é o conceito, né, o primeiro ponto, antes da gente entrar ali dentro do nosso conteúdo em si, a gente compreender, né, de forma bem clara, anatomia, estudo das estruturas do corpo, fisiologia, estudo do funcionamento dos órgãos e dos sistemas do corpo, certo? Basicamente, a gente pode dividir aí, né, o corpo humano em quantos sistemas, pessoal? Alguém lembra? Não sei se já foi comentado também, né? Em 8 sistemas, professor. 8 sistemas, muito bem. 8 sistemas. Vocês entraram em algum sistema específico, pessoal, que vocês já chegaram a discutir, comentar? E aqui a gente vai falar de alguns também, meio por cima, só para mim continuar mais ou menos da onde a turma já viu. Apesar que teve pessoal que entrou na última aula aí, né? Já falaram, né? Não dá pra gente relembrar. E aí? Algum sistema específico que já foi bem abordado aí? A gente falou sobre o sistema tegumentar? Mas eu não lembro. Tá. Ok. Sistema Foi circulatório. comentado o sistema ósseo também. Sistema Foi ósseo. comentado, na verdade, alguns sistemas, mas não muito profundamente, né? Foi passado meio que um resumo deles.
Tá, entendi, Karina, show de bola. Então, pessoal, vamos começar, né, comentando, compreendendo alguns pontos importantes sobre o sistema circulatório, né? O sistema cardíaco e o sistema circulatório, para o socorrista, no atendimento pré-hospitalar, principalmente, são prioridades para nós compreender esses sistemas, né, gente? Então, a recomendação que eu trago para vocês é o quê? Claro, ter referências legais, né, ter protocolo e artigo científico, mas tem muitos vídeos ali ilustrativos, vocês encontram isso na internet aí, do funcionamento do músculo cardíaco, né, por onde que entra, por onde que sai o sangue, como que funciona esse sistema. Se o sistema respiratório tem alguma disfunção ali, né, uma obstrução de vias aéreas, por exemplo, qual é o impacto que vai ter no sistema cardíaco? Porque está diretamente ligado. Como que a gente identifica isso e como que a gente vai agir perante cada alteração dessa? Então, como um todo, como funciona, né? Primeiro aqui, a composição do sangue. E aí a gente entendendo esse conceito, esse princípio, a gente já vai tratar de choque hipovolêmico, né? Que é o choque que pode ser causado pela perda de volume ali de sangue. E aí, dentro da ambulância tem soro, né? Qual tipo de soro que é administrado nesse paciente? Bolsa de sangue, que vai no pronto-socorro, vai ter uma transfusão. Então, a gente já entende todo esse processo que vai ter dentro de um atendimento, que possa ter dentro do atendimento, dependendo a gravidade, né, da lesão, dependendo o nível ali, né, do nosso paciente, de gravidade, e a gente já vai associar com essa fisiologia. Então, sangue é uma mistura de várias células, né, suspensa num líquido chamado plasma. Então, o plasma, na verdade, é a maior, né, composição ali, que a gente chama de sangue, né, porque é o líquido que vai compor, que vai ter os glóbulos brancos, né, que vai ter a célula de defesa, né, que vai ter as plaquetas, enfim, que vai ter a hemoglobina. Então, vai ter vários componentes, né, uma mistura de várias células ali, suspensas no plasma, que é esse líquido, certo? Que está nos nossos vasos. Então, vamos lá. O plasma, pessoal, representa 55% da composição do sangue, né? Tem cor amarelada, cerca de 91% da sua composição é água. Então, boa parte do sangue, né, do nosso volume, né, do sangue, do volume de líquido que nós temos é a água em si. 9% são proteínas e gases e nutrientes. Aliás, proteínas 7%, gases e nutrientes 2%, ok? Células sanguíneas são produzidas na medula óssea. Então, veja só que interessante. Quando a gente fala lá também do sistema endócrino, né, e do sistema imunológico, então são pontos que a gente não aprofunda dentro, né, da formação do socorrista, porque não vai ter um impacto, né, uma relevância tão importante num atendimento. Então, a gente não aprofunda no sistema imunológico, mas é importante a gente, né, conhecer como profissional da saúde. Lá no interior da medula, vai ser criado células novas e células de defesa. Essas células de defesa, né, elas vão vir para uma glândula aqui no tórax, né, que é o timo, e vão amadurecer, vão ser, né, amadurecidas para daí formar nossos anticorpos, nosso sistema de defesa, né. Então é bem importante assim esse ponto da produção de novas células também. Cerca de 45% da composição do sangue é representado, né? E existem 3 tipos principais de células sanguíneas. Quais são os 3 tipos principais? Então anotem aí, os 3 tipos principais aí de células. As plaquetas, né? Responsável pela coagulação do sangue. Então, vamos estar comentando sobre hemorragia, sobre controle de hemorragia, né, aqui dentro do sistema circulatório. Então, vamos entender esses princípios da coagulação. Glóbulos brancos, os leucócitos, que é a célula de defesa do organismo, a gente acabou de comentar. Glóbulos vermelhos, né, que é responsável pelo transporte do oxigênio, a hemoglobina. Então, a hemoglobina
que vai ter uma atração química, a gente pode dizer assim, com o oxigênio. Ela vai atrair ali o oxigênio e vai levar, vai carregar esse O2, esse oxigênio, para distribuir, né, em todas as células do corpo, né, nos vasos capilares ali, enfim, todas as células. Todo mundo acompanhando legal, pessoal? Estão comigo aqui? Ficou alguma dúvida quanto a essa composição, essa primeira parte aqui? Tudo certo. Show, beleza. Então, o sistema circulatório, responsável pelo oxigênio, por oxigênio para as células, hormônios para os tecidos, condução do dióxido de carbono para sua eliminação nos pulmões. Quando a gente fala dióxido de carbono, né, o CO2, também podemos chamar de gás carbônico, né? Dióxido de carbono é a mesma coisa que gás carbônico, tá, pessoal? Então, às vezes o pessoal se confunde. Você pega uma prova, uma questão lá, né? Qual que é a diferença do dióxido de carbono para o gás carbônico? Nenhuma. É a fórmula CO2, né? Então, é a troca gasosa que ocorre aí, né? Podemos dizer assim, nas nossas células. A gente inspira oxigênio e libera o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que é diferente do monóxido de carbono, que é o CO, né? Uma letrinha, um númerozinho, né? CO para CO2, vai ter uma diferença gigantesca, né? O CO ele é tóxico para o nosso organismo. A gente vai estar voltando a tocar nesse assunto quando a gente entender ali o processo químico que acontece na atração ali da hemoglobina com oxigênio. Beleza, gente? Então, papel importante no sistema imunológico de defesa contra infecções, ok? De modo geral, o sistema circulatório mantém as células em condições adequadas para que consigam sobreviver e desempenhar suas funções individuais da melhor maneira. Tem uma palavrinha, tem um termo que na área da saúde, às vezes a gente ouve falar, né? Que é homeostasia. Alguém já ouviu falar essa palavra aí, pessoal? Alguém já se recorda dessa palavra meio diferente, né? Homeostase, homeostasia? Essa troca do oxigênio pelo gás carbônico? Não. Não. Quase. É parecido. E aí? Homeostasia. Homeostasia, pessoal, significa equilíbrio, né? Do grego lá, é uma palavrinha que ela traz um sentido de equilíbrio. Para o nosso corpo estar num funcionamento perfeito, ou seja, Glasgow 15, já comentaram sobre a escala de Glasgow, já, pessoal? Quem não é da área aí, de repente, dentro do curso? Não. Ah, tá. Legal, desculpa. Achei que vocês já tinham visto. Vamos comentar hoje aqui, então, né, sobre o sistema neurológico, vamos comentar alguma coisinha também. Mas, para a gente estar num nível de consciência responsivo, ou seja, está todo mundo ouvindo bem, está todo mundo compreendendo, está todo mundo orientado, responsivo. Vocês estão nesse momento, né? Com a respiração ok, então, num ritmo respiratório ideal. A gente chama, né, eupneico, tá todo mundo eupneico agora, com a respiração adequada, o coração batendo no ritmo adequado. Esse funcionamento perfeito dos nossos sistemas, ou seja, essa fisiologia, ela só acontece, por quê? Porque cada sistema está desempenhando seu papel da forma correta, desde as glândulas que estão liberando hormônios e substâncias no corpo, né, até mesmo o coração que está batendo, o ar, né, que está entrando e saindo, o pulmão que está funcionando. Uma vez que a gente tem alguma disfunção, um comprometimento de alguns desses sistemas, a gente tem um desequilíbrio. Então, a gente está aqui com a homeostasia, que é o equilíbrio, e a gente tem, né, um desequilíbrio, né, ou seja, um comprometimento da nossa homeostasia. Homeostasia com H, né? Para quem quiser pesquisar depois, colocar nas anotações aí.
E o que que acontece? Esses desequilíbrios, claro, né, existem vários aí, centenas, né, e são as doenças, são as patologias, são os problemas, mas alguns desses desequilíbrios a gente associa como choque, que é o caso, né, comentei tudo isso para a gente entrar aqui num choque relacionado ao sistema circulatório, que é o choque hipovolêmico. Né? Quando a gente começa a perder sangue ali, então ocorre um desequilíbrio, né? Compromete. Então, um choque hipovolêmico. Já ouviram falar de choque anafilático, choque cardiogênico, vários tipos de choque aí que a gente tem? Não. Choque. Já ouviram o termo? Alguém fala, tô em choque. Meu Deus, tô em choque. Então, o que é o choque? O que é ficar em choque, pessoal? É você desequilibrar, tô em desequilíbrio, né? Com alguma situação, você tomou um susto muito grande e ficou em choque. Então, o nosso sistema é exatamente isso que acontece. Ele tem qualquer desequilíbrio, descompensação de algum sistema, a gente às vezes vai denominar, vai ter essa nomenclatura, né? Que vocês vão ouvir bastante na área da saúde, que é choque, algum tipo de choque que acontece. Vamos entender aqui sobre o sistema circulatório, antes da gente falar ali, né, desse tipo de choque, da perda de sangue, os 3 tipos de vasos que nós temos. Então, veias, artérias, né, capilares, são tipos de vasos, são estruturas, né, de vasos ali, que vão carregar sangue, e são estruturas diferentes, com finalidades diferentes, tá, pessoal? Por exemplo, com certeza vocês já ouviram aí, né, alguém falar, ou já presenciaram algum acidente, que alguém soltou, né, uma colocação, uma fala assim, ó, meu Deus, pegou uma veia, cortou uma veia, atingiu uma veia, a pessoa vai morrer, pegou a veia. Já ouviram? Muito, muito comum a gente ouvir, né, popularmente falado. E aí? Por quê? Porque as pessoas acham que quem não tem conhecimento, né, o leigo, que não é da área da saúde, não tem nenhum curso, igual vocês estão fazendo, ele não vai entender a diferença de uma veia para uma artéria. Ele vai ver jorrando sangue, e é comum falar, atingiu uma veia, né? Igual aquele termo... Professor? Sim, pois não? Como você estava falando aí das veias, na coloração, tem diferença de uma entre outra, das artérias e das veias? Tem sim. Quem perguntou foi a Maria? Isso. Tem sim, Maria. Então, veia para artéria, né? Qual que é a coloração, na verdade, do sangue, né? Que a gente consegue identificar ali. O sangue arterial, ele é um vermelho vivo. Ele é um vermelho mais forte, né? Aquele vermelho mais claro. Por quê? Porque é o sangue rico em oxigênio. Então, o sangue arterial, ele é um sangue rico em O2. É aquele sangue que está diretamente ligado no coração e o coração está bombeando, né, aquele sangue rico em oxigênio que vai irrigar, que vai distribuir o oxigênio para todas as células do corpo. Enquanto as veias é o sangue pobre em oxigênio. É o sangue rico em gás carbônico daí. Gás carbônico, qual que é a outra palavrinha que a gente pode chamar o gás carbônico, pessoal? Tempo! Isso. CO2. CO2, perfeito. Ou dióxido de carbono. Para que inventar tanta palavra, né? Para falar a mesma coisa, né? CO2, dióxido de carbono, gás carbônico. Tudo a mesma coisa. E tudo igual, né, gente? Então, as veias têm um sangue rico em gás carbônico. Por quê? Porque já entregou o sangue arterial, as artérias, já entregaram todo o oxigênio para as células, né, que nossas células precisam desse oxigênio para sobreviver, então está retornando agora, né, pro pulmão ali, para pegar mais oxigênio, né, e ser bombeado no coração, então está retornando, e a gente chama isso de retorno venoso. E voltando ali, né, a colocação da Maria,
a gente identifica claramente quando é um sangue venoso e um sangue arterial, pela cor. A cor é a primeira identificação. Enquanto o sangue venoso ele vai ser mais escuro, o sangue arterial vai ser aquele vermelho vivo, aquele vermelho claro, porque ele é rico em oxigênio. A gente consegue, né, claro, numa hemorragia, num corte, numa vítima, a gente consegue visualizar isso de forma bem fácil, bem nítida, mas um outro ponto também, né, é legal vocês darem uma pesquisada para verem fotos e tudo mais, coleta de sangue, a gente vai coletar sangue, fazer um exame de sangue. A maioria dos exames de sangue é coletado sangue arterial ou venoso? 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 Não, arterial. Arterial, será? Venoso. Venoso. É venoso, né, galera? Muito bem. Então, a maioria dos exames, né, de sangue é feita uma coleta, pega um acesso venoso, uma veia no braço, geralmente, e faz essa coleta. Mas tem alguns exames que são feitos em artéria, que é o exame mais comum, né, mais conhecido também, a gasometria, por exemplo. Então, gasometria, que é o exame que vai medir os gases, né, que tem aí no nosso sangue, é necessário coletar um sangue arterial. Geralmente é puncionado aqui, né, artéria radial, né, e aí faz uma punção e coleta o sangue. E aí você pega aquele tubinho de sangue venoso e aquele tubinho de sangue arterial, coloca um do lado do outro. Uau! Né, o arterial é aquele vermelhão, enquanto todo mundo já coletou sangue na vida aí, provavelmente, a não ser que você tenha um pânico muito grande de agulha. Não sei se alguém viu aí o socorrista do SAMU que foi tomar a vacina do Covid e começou a chorar e desmaiou, porque morri de medo de agulha. Vocês viram? Alguém viu esse vídeo? Vamos ver. Ninguém viu? Não. Ouvi. Viu? Ah, bom. Pelo amor de Deus, gente. Cara, daquele tamanho gritando por causa de fazer uma coletinha, Deus do livre. Entrou em pânico o cidadão, coitado, né? Mas, fazer o quê? Cada um com os seus medos aí, né? Professor, Então, sim. deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto de artéria e veia. Por que algumas veias são tão difíceis de encontrar? Porque eu, por exemplo, quando vou tomar soro ou encontrar, é impossível. Já tentaram pegar até no meu pé. Pois é. Isso é fisiológico, né? E é de organismo para organismo. Tem o calibre da veia, né? A pressão ali arterial. Isso vai variar de organismo para organismo, né? E também dependendo até do teu sistema tegumentar. Por quê? Os vasos são os mesmos. Porém, uma pessoa que tem um pouco mais de tecido adiposo, né? Ou tem um pouco mais ali de gordura, às vezes. Então, já vai ser mais difícil você identificar uma veia, né? Agora, tem pessoas que, né, uma pessoa com pouco tecido adiposo, é magrinho ali, tudo bem, as veias, né, são visíveis, porém é um vaso pouco calibroso, é uma veia bem pequena mesmo. Por quê? Porque é uma questão de organismo específico daquela pessoa. E aí a gente tem que pegar um acesso com um calibre bem fininho, né? A gente chama lá de abocate 24, né? Abocate 26, que é aquelas agulhas de bebê quase, porque senão você punciona, você pega aquela veia e ela estoura, né? E ela rompe, rasga. Então, não somente o vaso, a dificuldade ali para funcionar, como também outras funções, tá? Acho que foi a Karina que comentou, pessoal? Isso. Então, outras funções. Por exemplo, vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? Uma vez que você desmaia, né, que o nosso corpo sofre uma síncope, um desmaio, apaga ali, nosso sistema nervoso, né, ou seja, nosso cérebro automaticamente ele começa a contrair os vasos das extremidades, ou seja, das mãos aqui, dos braços, das pernas, ele começa a contrair para reter o sangue, a circulação nos órgãos vitais, que é o coração, né, pulmão, cérebro. Veja só que louco, que interessante. E aí,
Mesma coisa vai acontecer uma vez que um paciente sofra um acidente, vamos supor, né? Teve um acidente lá e a vítima sofreu uma amputação, amputou a mão, perdeu um dedo, perdeu um pé. O sistema nervoso vai entender, poxa, tá perdendo sangue, tá jorrando sangue, então vamos contrair esse vaso, né? O que ajuda a contrair o vaso? Gelo, aplicação de gelo também, né? Então vamos contrair, para quê? Para ter um calibre menor, para sangrar menos. E essa vasoconstrição, essa habilidade, né, do nosso sistema, ela também é uma outra coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Eu já peguei acidente de motoqueiro, pessoal, que perdeu o pé ali e não precisou fazer um torniquete. A gente fez um curativo compressivo. Por quê? Porque a vasoconstrição era tão boa desse paciente que controlou aquele sangramento, que pegou, né, vaso ali importante, pegou artéria, pegou veia, e não foi difícil, né, de estancar ali. Claro que tem todo o processo de coagulação também, né, todo um conjunto da fisiologia, mas é um outro exemplo aí que a gente vai ver que varia, né, de um para o outro. Mas não tem um porquê, assim, né, é do sistema, vasos mais calibrosos e menos calibrosos. Mesma coisa o pulso, né, tem gente que mal encosta, você já sente o pulso, né, radial aqui mesmo. E tem gente que tem o pulso muito fraco, muito raso também. Então, individual. Professor, uma pergunta. Sim. Como você estava falando do torniquete, quanto tempo pode deixar a pessoa utilizando o torniquete? 2 horas, de acordo com o protocolo atual, que é o PHTLS 9. Então, né, próximo de 2 horas já começa a ocorrer, claro que isso também varia de organismo para organismo, tá, gente? Mas começa a ocorrer morte celular. Ou seja, as células do tecido, né, dos membros, começa a morrer por falta de oxigênio, porque não tem mais circulação. E aí começa a entrar num processo de necrose, né? Então, o que acontece? Você aplica um torniquete aqui porque teve uma amputação de mão, aplicou um torniquete aqui no braço, e aí ficou aplicado por 2 horas e meia, 3 horas, o que pode acontecer com esse cidadão? Ele tem que amputar o braço inteiro. Então, ele amputa aqui em cima, no ombro, justamente porque foi morrendo as células sem ter circulação, né, sem irrigar. E aí, os indícios disso começa a ficar escura, né? A pele começa a ficar cianótica, começa a escurecer, já não tem circulação, aí o paciente ele perde, né, a sensibilidade, não está sentindo mais o membro. Então, é de extrema importância cuidar disso daí. Tanto que o protocolo ele indica para nós o que? Aplicou um torniquete, anota, escreve ali o horário, né? Data, horário. A data, né, pelo amor de Deus, vai ficar mais de um dia com o torniquete e vai matar o cara daí, né, não vai só perder o membro, né, mas é importante colocar o horário, justamente porque vai ter um socorrista que vai iniciar esse atendimento, daí vai ter uma ambulância, um suporte avançado, às vezes, que vai dar um apoio, aí vai largar lá o paciente, né, no pronto-socorro, vai ter uma equipe do intra-hospitalar que vai dar continuidade, e às vezes vai ser transferido lá por ortopedia. Veja a quantidade de equipes que vão, né, transbordar, que vão passar esse paciente. Se não tiver anotado o horário do primeiro lá que fez esse torniquete, ele não tem controle nenhum. Então, de extrema importância. Mas a gente vai falar, vai ter uma aula, né, de controle de grandes hemorragias e traumatologia. Então, a gente vai chegar nessa aula, onde a gente vai entender todo esse princípio e ver por que não pode afrouxar o torniquete, quando aplicar esse torniquete, a forma correta de aplicar. Mas é bem importante que vocês já vão associando todos esses conceitos. Isso está diretamente relacionado com o sistema circulatório, né, que a gente está comentando. Artérias, então, pessoal, carregam o sangue arterial, que significa que é o sangue rico em oxigênio. Além da cor, qual que é a característica de um sangramento arterial, do sangue arterial? A pressão, certo? Então, você tem um rompimento de uma veia e de uma artéria, você vai ver que a artéria ela vai ter uma pressão ali naquele sangramento, naquela hemorragia. Por quê? Porque o coração está bombeando. Aquele sangue tem que ter uma pressão para circular em todo, né, o organismo e atingir, né, os vasos capilares, as extremidades. Pense que
o teu coração ele precisa bombear esse sangue, e esse sangue precisa chegar lá na pontinha do teu dedão do pé, para irrigar as células, né, entregar o oxigênio lá de forma adequada, legal, e aí retornar para pegar mais oxigênio, tá certo? Então, função das artérias, levar esse sangue arterial. Veia vai retornar, então, vai trazer de volta, tanto que às vezes tem uma válvula assim, ó, né, que vão fazer isso daqui, ó, no sentido para cima, então o sangue passa, sobe, ó, a veia abre e fecha, né, eles têm, na verdade ela não vai abrir e fechar, né, pessoal, ela tem ali alguns cílios, digamos assim, que vão colaborar, né, porque o sangue ele vence a gravidade para retornar ali, né, então vão colaborar com esse retorno venoso, certo? Vasos capilares, microvasos, né? Vasos ali pequenininhos, responsáveis por fazerem a troca do sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio nas extremidades. Ou seja, tem um termo, né? Não sei, de repente também, se em alguma das aulas foi comentado, sobre a perfusão periférica. Apertar aqui a pontinha do dedo para verificar o tempo da circulação. E aí? Quem já ouviu falar desse procedimento? Quem está familiarizado com esse procedimento? Sim, sim. Né? Então, segundo o protocolo, a perfusão periférica, ou seja, perfusão significa circulação. Periférica, periferia, extremidade aqui, ó, do meu corpo. Então, quando eu aperto e fica branco, ó, meu dedo, não sei se dá para ver bem aí na câmera aí, mas eu solto ele rapidamente e já volta para a cor. A gente não vê você. Ah, vocês não estão me vendo? Não. Não. Meu Deus, e eu fazendo um monte de gesto aqui, igual um tongo aqui na câmera. Pra mim tá aparecendo você, professor. Ah, beleza, Tá então alguém tá me vendo. Eu não tô vendo também. Tá, mas acho que é a configuração. Eu tô aí. vendo. Isso, acho que é a configuração aí. Eu tô pelo celular, não sei se é por isso. Então, pessoal, onde estávamos? Ah, na perfusão. Então, façam o teste aí, todo mundo, ó, pega o dedo, né? Quem não tiver de esmalte, vocês, né, as mulheres que estão sem esmalte, né, preto ali, vermelho, esmalte escuro, podem ver na unha, porque na unha é mais fácil, tá? Então, os homens também, né? Homens aí também. Então, na unha, aperta lá a unha até ela ficar branca e solta. E perceba o tempo, né, que vai ficar branquinha e daí já vai voltar a cor. É instantâneo, né? Quando a gente aperta, solta e fica branco, e aí a gente tem essa circulação, né, ali, maior que 2 segundos, demorando mais que 2 segundos para circular o sangue, a gente tem um comprometimento da circulação. Geralmente a gente vai associar esse sinal, tá, gente? De apertar a pontinha do dedo ali e demorar para o sangue circular, para a cor voltar, a gente associa com hemorragia interna, com comprometimento, né, da circulação. Então, o sangue não está chegando de forma adequada ali. O que pode causar isso? Uma fratura, por exemplo. Fraturou o braço ali, gente. Sempre, ao se deparar com uma fratura, a gente precisa testar, né, o PPSM, que nós chamamos, né? Anotem essa sigla. Essa sigla é bem importante e vocês vão utilizar em aulas e treinamentos futuros. PPSM. PPSM. Papa, Serra, Mike. PPSM. Você pode repetir, por gentileza, professor, que eu não consegui anotar? A sigla? Isso, tudo. PPSM. Alguém soltou um TKS no fundo aí, né? Então vamos lá. Opa! Tá errado, tá, gente? Primeira sigla ali, favor de desconsiderar. PPSM, ó, vamos lá. Tô anotando no chat aqui para vocês, ok? Pulso. Sim. Perfusão. S de sensibilidade.
e M de motricidade. Do quê? Motricidade, olha lá que legal. Pulso, perfusão, sensibilidade e motricidade. O que é o PPSM, gente? Pulso. Então vamos supor, vocês se depararam com uma vítima que quebrou o braço. Ok, fratura no braço. Vocês vão checar o pulso para ver se está chegando aqui, né, o pulso, está tendo pulsação adequada na extremidade, né, distal aqui. Pulso. Perfusão. Aperta lá a pontinha do dedo. Sensibilidade. Tá sentindo minha mão? Você pergunta para a vítima, né? Belisca lá, faz uma coceguinha. Tá sentindo minha mão? Tô sentindo. Opa, então tá com a sensibilidade. Aperta minha mão agora. Você vai perguntar para a vítima. É claro, né, que você vai avaliar se a mão dele não tá quebrada, se o braço não tá quebrado, né? Vai pedir para ele mexer lá se tiver uma integridade ali na extremidade. Já via isso, socorrista, durante o atendimento, né? O paciente está lá com a perna, fratura exposta, aí ele chega lá, pega no pé e, acelera aí o pé, mexe a perna aí, vamos ver se a motricidade está funcionando. Né? Então, claro que uma fratura vai comprometer a força motriz, mas a gente faz esse teste, né? Mexe o dedinho ali, vê se está mexendo. Para quê? Para verificar se está tendo circulação, se a vítima está sentindo, se está mexendo, e aí depois que eu fiz minha imobilização, né, depois que eu fiz lá a imobilização, o paciente está lá com a tala, com a tipóia, está todo amarrado, bonitinho, eu vou fazer de volta. Por que isso, pessoal? Para verificar se a minha imobilização não comprometeu a circulação do sangue no membro da vítima. Tranquilo? Então, beleza, o PPSM. Pessoal, ficou bem clara a diferença dos vasos, artérias, veias e vasos capilares? Essa mesma apresentação dos 3 tipos de vasos vão estar associadas, vão indicar para nós os 3 tipos de hemorragias. Ou seja, temos a hemorragia arterial, temos a hemorragia venosa e temos a hemorragia capilar. Qual que é a hemorragia capilar? Todo mundo, né, já sofreu essa hemorragia aí. Sabe quando você está cortando tomate, cebola, aquela faquinha assim, aí você vai, passa a faquinha no dedo, né, e dá aquela ardidinha assim, né, e aí você dá aquela estancada, né, da maneira raiz que todo mundo aprende, que é dar aquela sugada no sangue, né, para recuperar o sangue da hemorragia. Misericórdia, né? E aí, gente, essa é a hemorragia capilar, né? Aquela hemorragia, sabe a cutícula? Não sei se vocês estão me vendo aí, para quem está me vendo, tá, gente? Tô olhando para a câmera aqui, tô. Vê, professor. Sabe aquela cutícula, você tem aquela pelezinha do lado aqui do dedo, daí você olha aquela pelezinha e fala, vou puxar essa pelezinha, né? Tá me incomodando. Você acha que é só aquela pelezinha, quando você vai tirar, sai metade do corpo? Sei. Escorre aquele sanguinho. Exatamente. Essa é a hemorragia capilar, certo? A hemorragia venosa, como que a gente identifica? A gente já sabe que é um sangue escuro e que não tem pressão, assim, não vai jorrar o sangue, né? Não vai ser um chafariz lá na vítima se atingir uma veia só. Aquele sangue vai ser mais escuro e vai escorrer. Então, olhou aquele sangue que está escorrendo, está mais escuro. Opa, atingiu uma veia. E a hemorragia arterial, já falamos, né? Umas 1000 vezes já na aula de hoje. Então, quem pode explicar para mim aí como que a gente identifica uma hemorragia arterial? É quando parece uma VAP. Desculpa, não entendi. Ele jorra bem forte, né? Parece uma VAP até saindo da gente ali. Exatamente. Né? E o sangue é bem vermelho. O sangue é bem vermelho, né? Vai ter uma pressão, vai jorrar. E dependendo da artéria, tá, gente? De fato, tem uma pressão ali sanguinolenta, né? Aquele negócio que a gente vê no Fred Krueger, assim, né? Chafariz, né? Principalmente se pegar uma carótida no pescoço aqui. Agora, tem artéria que não vai jorrar desse jeito, tá, pessoal? Também vai ter uma pressãozinha saindo ali, né? Esperem que chegar lá tem um chafariz lá, né? Jorrando sangue, se não tiver disparado sangue, um esguicho, deve ser venoso. Não,
Então, a gente identifica pela coloração, e se tiver um pouco de pressão ali, a gente já suspeita, né? É bem nítido, bem fácil da gente identificar e visualizar isso. Ok. Antes da gente comentar aqui um pouquinho sobre o sistema circulatório, pessoal, também acredito que vocês, né, a gente vai ter, vamos repetir essa informação do choque, né, enfim, do sistema circulatório, mas só para a gente concluir esse assunto aqui. Aproximadamente, quantos litros de sangue tem um adulto? Quem acerta essa daí? Valendo um ponto. Bora lá, joga no Google, rapidão. Quem abrir o microfone e fala antes, tá ganhando. 5 litros. Opa, quem falou? Elaine. Quem? Elaine? Quem falou, pessoal? 5 litros. Foi a Elaine, professor. Beleza. E aí, todo mundo concorda? Alguém tem alguma informação diferente aí? Depende de quantos quilos o paciente tem, né? Varia. Legal. Perfeito. Então, assim, vai ter uma variação de 5 a 7 litros de acordo com o peso e a altura do paciente. Ok. Vamos considerar 5 litros, né? Que a Elaine falou. Vamos ter essa média. Né, alguns protocolos aí vão trazer 6 litros. 5, 6 litros. 5 litros, a média, 5 litros. Para a gente ter um desequilíbrio ali no sistema, ou seja, já vai comprometer órgãos, já vai comprometer as células, já vai começar a bugar o negócio, já vai começar, né, alguma zoação no nosso sistema, no nosso organismo vai acontecer. Para começar essa descompensação, né, esse desequilíbrio da nossa homeostase. Quantos desses 5 litros a gente precisa perder? E aí, o que você acha, Elaine, Stephanie e demais alunos? Eu acho que 3. 3 Um litros? litro e meio. 1,5 litro. 1,5. Eita, quem dá mais? Quem dá menos? Vamos lá. E aí, povo? Eu acho que 2 litros. 2 litros? Vicente? Isso. 1,5 litro. 1,5. Vamos lá. Pessoal que não falou nada na aula ainda, ó. Diego, Lucas, Marielle, o que vocês acham? Quantos litros de sangue? Eu acho que uns 30% do sangue eu acho que já prejudica. 30%? Opa, né? Já em porcentagem, legal. Então, pessoal, podemos considerar, né, uma descompensação que a gente já vai conseguir, né, muitas vezes identificar através de avaliação dos sinais e sintomas. Podemos considerar 20% da quantidade volêmica, tá certo? O que significa 20%, né? Rapidamente aqui, 5 dividido por 100 vezes 20, 1 litro, né? Então, 1 litro de sangue, se a gente está considerando aqui um paciente com 5 litros, se perder 1 litro de sangue, já vai ter uma alteração, já vai ser significativo. Vai morrer? Depende, né? Depende do tempo do atendimento, depende se a gente já vai parar isso daí, mas assim, 30%, que foi quem que comentou 30%, pessoal? Alguém falou 30% aí, né? Foi eu, Diego. Diego, 30% a gente já vai considerar um choque hipovolêmico. Essa vítima vai estar, assim, né, com uma descompensação e vai precisar de uma transfusão de sangue. É um choque descompensado, né? Então, a gente tem 3 tipos de choque ali que a gente pode considerar. Um choque compensado, certo? Onde o organismo, nosso próprio organismo, ele compensa aquela perda de sangue. Choque descompensado, onde vai precisar de uma transfusão de sangue já, né? Eu vou precisar de uma bolsa de sangue, porque meu organismo já não vai dar conta de manter. E o choque descompensado, né? Que infelizmente, às vezes é tentado transfundir o sangue, mas o paciente acaba não reagindo, né? E não tendo uma resposta aí, né, efetiva. Tá certo? E acaba evoluindo para óbito, né? A gente entende que é um choque descompensado, perdeu muito sangue.
Então, é difícil perder 1 litro de sangue, senhores? Senhoras e senhores. Quem é doador de sangue? Tem doador de sangue aí na turma? Eu. Quem? Maria? Isso. A Maria tá em todas, né? E aí? Mais algum doador, pessoal? Eu não posso doar, professor. Não pode doar? Eu também. Eu também não posso. Uhum. Nossa, quanta gente não pode doar sangue. Quer dizer, eu sou doador. Tá. Então, ó, vamos pensar aqui, gente. Homem, geralmente a doação masculina é em torno de 450 ml. Né? 450, quase meio litro. Se você perder 1 litro, já ferra, né? Já dá uma desequilibrada ali, né? Então, uma vez que você for lá no Hemobanco, no Hemepar lá, doou, fez uma doação de sangue, você sai de lá, você tem que sair com a atenção redobrada já, né? Você imagina se você doa sangue, sai e se acidenta. Tem que voltar lá e pedir o sangue de volta, né, pessoal? É muito pouco sangue, gente, para desequilibrar já. Só para a gente ter uma ideia, uma fratura de fêmur que atinge a artéria femoral, ela em minutos, essa fratura, pode causar uma hemorragia de 2 litros de sangue. Uma fratura, né? 2 litros de sangue. Tá certo? Em quanto tempo? Varia, né, do calibre ali, mas a gente pode... 10 minutos perdendo muito sangue, o paciente pode ir a óbito, dependendo do calibre ali, né? Até menos, 6 minutos, 5 minutos, dependendo do vaso, né, que romper, e a artéria femoral é a artéria mais calibrosa, né, do corpo. Então, se não tiver uma intervenção, um torniquete imediato ali, né, para parar isso daí, porque com pressão direta é difícil estancar uma hemorragia femoral. Aí, né, mas só para a gente associar, para a gente compreender um pouquinho essa fisiologia, tá, pessoal? Quantos litros de sangue, né, quantos pode perder, enfim, todo esse contexto. Beleza? Podemos avançar? Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto ali os tipos de vasos e o sistema circulatório? Professor, só se puder repetir os tipos de hemorragia, descompensado e etc. Tá, então vamos lá. A gente tem hemorragia, né, venosa, arterial e a capilar, beleza? E dessas três a gente tem os choques, né, os sangramentos ali. O compensado, que é quando você perde sangue, mas não precisa transfundir sangue. O teu próprio organismo, ele repõe, ele recupera. Que é no caso da doação de sangue. Né? Você não precisa repor aquele sangue que você doou, né? Senão não faria sentido você doar o sangue, né? Para pegar de volta. Então, você doa esse sangue. Por quê? Porque teu corpo compensa, né? Dentro de 3 meses, mais ou menos, já vai ter ali toda, né, a compensação ali, vai ter a produção novamente daquelas estruturas, da proteína, enfim, do plasma, dos glóbulos, etc. Esse é o choque compensado. Choque descompensado é quando o corpo não compensa sozinho. A gente precisa transfundir sangue nesse paciente. Vai a bolsa de sangue, né, e transfunde. E o descompensado é quando nenhuma transfusão ela é suficiente, né, para conseguir recuperar o controle, né? A gente chama, quando o paciente chega, né, no pronto-socorro ali, ele está hemodinamicamente estável ou hemodinamicamente instável, né? Hemodinamicamente, como é que está o sangue, né, o volume aí, se ele não sofreu um choque hipovolêmico. Falando hipovolêmico, o que significa a palavrinha hipo, galera? Hipo, H-I-P-O, hipo. É baixo? Pouco. Baixo, perfeito. E brade, o que é? E aí? A Vivi fez uma cara agora, tipo, não faço a mínima ideia do que é brade. Porque eu já ouvi falar em bradicardia. Bradicardia, o que mais? Perfeito. Baixo? Bradipneia. Não, baixo é hipo. Brad? Mas hiper é muito. Brad é muito também?
Não. Seria acelerado, professor? Lento. Lento, é. Lento. Então, vejam só, pessoal, tem algumas palavrinhas, né, termos, brad, hipo, hiper, tac, né? Vamos começar com essas aí, 4 palavrinhas, que vocês às vezes nem vão saber o significado daquele termo, só que se tem essa palavrinha no começo, opa, alguma coisa está baixa. Choque hipovolêmico, hipotermia, tensão, o que mais? Hipoglicemia, né? Glicose baixa, temperatura baixa, pressão baixa, volume baixo, tá com hipo, tá baixo, alguma coisa tá baixa. Então, se tem uma questão de prova lá, alguma coisa, meio caminho andado, você já sabe que é baixo. Se o hipo é baixo, o hiper é alto, hipertermia, hipertensão, certo? Então, hipo, baixo, hiper, alto. Agora, brad é lento. Brad, a gente vai utilizar esse termo de brad para tudo que tem uma velocidade, para tudo que tem um ritmo, respiração e pulso, geralmente, bradicardia, bradipneia, beleza? Respiração lenta, bradipneico, tá tendo pouco movimento respiratório por minuto. E o oposto de brad, taquipneia, taquicardia, é acelerado, taquicárdico, o paciente tá taquicárdico, né? Coração tá acelerando, coração tá disparado, né? Então, pergunto para vocês, um choque hipovolêmico, que agora a gente já sabe, né? Hipo, baixo, volêmico, volume. Então, baixo volume de sangue no organismo. Um choque hipovolêmico, ele causa uma bradicardia ou uma taquicardia? E aí agora, pessoal? Uma taquicardia. Ataque, brade. E aí? Ele acelera. Acelera. E aí? Você tá com um paciente ali que você não tá vendo sangue. É uma hemorragia interna, então. E aí, como que você vai concluir que de fato tem um risco, né, de uma hemorragia, ou se essa hemorragia ela já está num estágio avançado, ou se é um estágio 1 ali, né, desse choque que o paciente está entrando. Primeiro, então, pessoal, né, o início dessa grande hemorragia, o nosso sistema nervoso central, ele tende a mandar a informação para o coração acelerar. Por quê? Porque se eu estou perdendo sangue, o que o nosso cérebro entende? Ô, coração, bombeia mais sangue aí, tá perdendo sangue. Então, acelera aí para compensar. E aí o coração começa a trabalhar mais. E aumenta os batimentos para 90, né? Para 100, para 110, e tá lá o batimento aumentando. Ok. Se o coração aumenta o ritmo, a respiração, consequentemente, ela precisa acompanhar, né? Porque o coração vai precisar de mais oxigênio, né? Então, as células vão demandar mais oxigênio, vão gastar mais energia, então, causa uma taquipneia ou uma bradipneia? Taquipneia. Então, chegou lá aquele paciente e tá assim, pessoal. Você faz a aferição do pulso. Opa! E aí? Já são sinais, né? De uma hemorragia, de uma perda de sangue. O que a gente vai associar junto com isso que a gente já aprendeu na aula de hoje, falando de fisiologia? Pontinha do dedo, perfusão periférica, tá maior ou menor que 2 segundos? Pô, tá maior que 2 segundos. Vamos colocar maior. Maior que 2 segundos, taquipneia, taquicardia. O que mais que a gente pode identificar, que vai indicar uma hemorragia aí, pessoal? Tem mais algum sinal, que sintoma? Hemorragia interna não seria ficar rígido o local? Isso, pode ter rigidez, região abdominal, geralmente, né? A Perfeito. pupila, sudorese. Como é que fica a pupila? Abdômen ficar instável. Abdômen instável. Pupila, como é que fica? Sabe aquela musiquinha do Victor Clay?
que ela faz minha pupila. Que? Dilatar. Ah, muito bem. Quem que falou? Karina. Salva de palmas pra Karina, pessoal. Podem ligar o microfone e bater uma salva de palmas. A gente tá online, mas... Aí, ó. Muito bem. Pô, Karina. Obrigada. Então, a pupila dilatou. Se esse paciente estiver consciente, ele vai ter sede. O paciente que está perdendo sangue tem sede. E é uma sede absurda, galera. Assim, é tão né, falta de nutrição, está tão desnutrido pelaquela perda de sangue, e é uma sede tão desesperadora que a gente molha gaze, né, com soro ali fisiológico, a gaze, e a gente passa, né, a gaze aqui no lábio para umedecer o lábio. Por quê? Porque teve uma desnutrição, perdeu muito sangue, perdeu volume com nutrientes, né, com tudo. E pode dar água para vítima ou não pode? Aquele outro mito, né? Dá água, não dá água. E aí? Eu acho que não. Não pode. Não pode. Pode alterar os exames. Não pode. Por que não pode dar água? Isso é um outro ponto também, né? Não é mito? Você tá perdendo um monte de volume, a gente repõe volume. Não é lógico. Mas se tiver com hemorragia interna, alguma coisa do tipo da água, é um problema, né? Pois é. Por que a gente nunca dá água? Alguém falou da alteração dos exames, né? Mas principalmente não é nem alteração de exame e dose de medicamento, que pode, né, ter interferência, mas o principal é centro cirúrgico, pessoal. Se nós estamos falando de um paciente cirúrgico que está com uma hemorragia interna, vai ter que abrir, né, fazer lá, enfim, né, um bisturi, uma incisão, vai ter que abrir, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico invasivo. Antes de fazer cirurgia, quem já fez alguma cirurgia, ou tem parente ou conhecido, né, você tem que ficar em jejum, né, 8, 12 horas de jejum, sem tomar água, sem se alimentar. Por quê? Para o sangue ficar mais grosso, para coagular mais fácil, né? Você está ingerindo líquido, isso dilui, né? Vai ter uma dificuldade maior de coagulação, tá certo? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, eu tenho uma dúvida. Ah, tá. O microfone apareceu no mudo aqui. Pois não. Tem alguma alteração na pele de quem está tendo hemorragia interna? Tem, com certeza. A pele, ela fica pálida, fica fria e fica pegajosa. São 3 alterações. Então, palidez, vai ficando branca, né? Branca, pálido ali. Pegajosa no sentido de ficar grudenta mesmo, gente. Você encosta, né, de luva ali, geralmente tá de luva, você encosta, você sente que a pele, ela tá pegajosa e a temperatura cai, né? Cai a temperatura corporal, tá certo? Quando tá perdendo sangue. Isso tanto na hemorragia interna quanto na hemorragia externa mesmo, tá, gente? Hemorragia. O que muda é que na interna, geralmente, é paciente cirúrgico. Não tem como a gente estancar, não tem como fazer um torniquete, não tem como tratar ali, né? Porque não é visível aquele vaso que rompeu. Então é mais grave ainda, né? Esse nosso paciente aí, com certeza, né? A prioridade de deslocar, remover ele em código aí, levar para um pronto-socorro, dependendo, né, a situação ali é prioridade. A princípio, o áudio está ok. Ok, obrigado. Valeu. Então, ok, pessoal. Desculpa, eu tenho um parceiro aqui que gosta de participar das aulas de vez em quando, sabe? Que é meu cachorro. Não sei se vocês ouviram uns latidos de fundo aí, porque estamos em home office, ok? Vamos lá. Sistema circulatório, localização. Vamos falar agora do nosso músculo involuntário, né? Nós temos músculos voluntários e músculos involuntários, né? Se vocês já falaram do sistema músculo e esquelético, de repente vocês já ouviram esse termo aí, né? Que é o sistema autônomo, né? E o sistema, digamos assim, né? O consciente, que a gente vai controlar, para ficar fácil da gente associar. Por exemplo, pessoal, pulso, coração batendo, o estômago,
né? Nós temos ali os músculos no estômago também. São todos músculos involuntários que funcionam sem o nosso controle. O sistema nervoso está controlando automático, é o sistema autônomo. Ou seja, você come aquela feijoada, sabadão, né? Vai dormir, vai descansar o corpinho, enquanto o teu estômago está lá, ó, ralando para digerir tudo aquele alimento, trabalhando, processando. O coração, para de bater o coração quando a gente dorme? Não, né? Já pensou? Você tem que controlar consciente cada batida do coração. Diferente de músculos voluntários, que são aqui, por exemplo, músculos aqui, ó, dos membros superiores. Braço. Se você quiser erguer os braços, ergue. Se você quiser abaixar, você abaixa. Né? Você caminha só se você quiser. Se você não quiser, você não caminha. Então, você controla esses músculos de forma voluntária. Né? Agora tem músculos que são involuntários, chamados de sistema autônomo, funciona automaticamente. E o coração, que é o que a gente vai falar aqui agora, é um exemplo claro disso, né? É o principal músculo involuntário que nós temos aí. Perfeito? Então vamos lá, né, gente, comentar um pouquinho aqui da fisiologia do coração. Já entendemos que o sangue venoso, né, ele retorna, ele vem aquele sangue rico em gás carbônico, ou CO2, ou dióxido de carbono, que é tudo a mesma coisa. Então ele vai retornar pela veia cava, né, que é a principal veia aí que nós temos. A veia cava, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês identificarem aí melhor. Aqui, ó, tá vendo essa veiazinha, né, bem calibrosa aqui, ó, azulzinha, né? Por que azul? Porque representa aqui, né, o sangue mais escuro e as artérias vermelhas. Então, vai vir aqui, o sangue vai retornar pela veia cava superior, que é essa parte de cima, e veia cava inferior também, aqui, correto? Então, chegando aqui, pessoal, nós temos o átrio. Aqui, deixa eu ver se tem uma outra foto aqui que vai ilustrar melhor. Aqui embaixo está vendo melhor. Temos o átrio direito. Chegou pela válvula azul lá de trás, ó. E aqui nós temos o átrio direito, que é onde esse sangue venoso vai passar. Então aqui ainda estamos falando do sangue venoso, tá ok? E ali ele vai passar pela válvula tricúspide, né? Que aqui a gente consegue ver aqui parte dessa válvula, ó. Válvula tricúspide, que vai ter alguns cílios ali também, né? Que vão abrir ali e fechar, ó, fazendo com que o coração... Essa válvula tricúspide a gente também chama de válvula atrioventricular direita, tá, gente? Até chegar na válvula semilunar pulmonar, que é onde esse sangue ele vai pegar oxigênio, né? Afinal de contas, esse sangue veio pela veia cava, sem oxigênio. Para quê? Para passar pela artéria pulmonar, pegar mais oxigênio, para daí, no final disso, passa pelo tronco pulmonar e chega nas artérias no átrio esquerdo, que nós já temos aqui agora, na foto de cima a gente vai identificar melhor. Aqui, ó. Ah, perfeito. Átrio esquerdo. Aqui no átrio esquerdo, pessoal, agora a gente já tem o sangue arterial, né, que vai ser encaminhado para a artéria, aorta. Então, a artéria aí, né, mais conhecida, que vai difundir esse sangue rico em oxigênio para todo o organismo, fazendo a troca gasosa nos vasos capilares. Então, ó, o sangue vem pela veia cava superior e inferior, passa, né, pela válvula atrioventricular esquerda. Então, válvula atrioventricular esquerda é a mesma coisa, né, que o ventrículo esquerdo aqui, ó. Então, chegou, passou. Então, nessa foto, a gente tem todo o processo circulatório da pequena circulação e grande circulação. Então, grande circulação. Subiu pela veia cava, ó, aqui inferior, e a veia cava superior, ok? Veio para o átrio
esquerdo. Átrio ventricular esquerdo. Ele vai daí para o ventrículo esquerdo. Ó. Chegou no ventrículo esquerdo, vai para a válvula semilunar do tronco aórtico, onde aqui já vai pegar o oxigênio para daí desencadear na aorta, onde vai ir para todo o sistema. Aqui nós temos a aorta já, ó, com sangue arterial, que aí vai nas coronárias. O que é a artéria coronária? E quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio, né? Vamos falar lá na parada cardíaca, na reanimação, quando alguém infarta. O que é o infarto? Geralmente tem essas artérias coronarianas, né? Que são as artérias que irrigam o coração, irrigam o músculo do coração ali. Né? Então, uma vez que o sangue pegue o oxigênio, na hemoglobina, já vamos comentar sobre isso, ele vai multiplicar, ele vai distribuir esse oxigênio nas células, começando pelas células do próprio vaso, né, do coração ali, próprio músculo cardíaco. E aí o que acontece? Nessas artérias coronárias, às vezes acumula, na parede desse vaso, dessa artéria, acumula gordura, né? Ou coágulo ali, algum trombo, alguma coisa. Então, quando o sangue chega ali para distribuir o oxigênio, ele é bloqueado, tem uma barreira. E aí é quando a gente tem um momento do infarto, que sente aquele aperto no peito, começa a formigar, né, irradiar. E aí a gente tem aquele procedimento conhecido como angioplastia. Alguém já ouviu falar da angioplastia? Sim, sim. Tem um vídeo bem bacana, não sei se dá para compartilhar aqui pelo Meet, para a gente entender bem legal esse processo aqui do infarto, né? Um exemplo de uma patologia onde a gente tem um comprometimento desse sistema aqui circulatório. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Rapidinho. Eita. Um minutinho, galera. Aguenta aí. Aqui, ó. Tá. Aí, vamos ver, só não sei se vai sair o áudio para vocês, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Compartilhar aqui. Tá difícil, mas vai dar certo. Vamos lá. Estão vendo?
Apareceu aí para vocês a tela. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o áudio, galera? Não. Não, Tá. Não. Beleza. Não, Então conheço. prestem atenção nas imagens, que vai ilustrar bem. Então, ó, pessoal, é inserida uma agulha na artéria femoral do paciente, um procedimento que dura, né, completo aí, essa angioplastia de 30 minutos a 3 horas, né? Varia ali o paciente. Uma vez que inseriu ali essa agulha, tem um fio guia que vai entrar dentro da artéria femoral do paciente. Então, ó, foi posicionado o catéter na artéria ali que vai ser tratada, e aí é administrado um contraste, né? Nesse exame de imagem, ó, a gente vai conseguir ver o contraste que foi injetado, justamente para identificar o ponto da artéria que está obstruído, onde a gente vai, né, fazer o procedimento, porque ocorreu ali um bloqueio, por causa de um coágulo, por causa de uma gordura, ocorreu, né, uma obstrução. Então vamos ver a imagem com contraste agora. Então estão vendo ali, ó, onde foi identificado uma compressão, vinha uma artéria calibrosa e aí ela não foi funilando, né, de forma ali esteticamente, né, correta. Ela teve uma pressãozinha ali, né, ó, uma compressão visível. Então ali foi identificado o bloqueio. Olha o samplezinho, olha a gradinha que vai ser colocada na sequência depois desse balãozinho, né? Então esse balão serve, pessoal, para empurrar as paredes, né, do vaso para fora. É colocado esse balãozinho inflado. Então o médico fica mesmo inflando para ele empurrar, para liberar espaço, para daí vir com a grade fixa ali, né, que a gente vai visualizar. Essa gradinha, né, a gente chama de stent.
que ela vai ser fixada, colocado o stent em volta do balãozinho, e quando o fio guia, né, o catéter, ele está posicionado no local que vai ser insuflado, então é inflado ali, né, insufla o balãozinho e o stent fica fixado no vaso. Visualizaram, pessoal? Assim que acontece um infarto mesmo, né? É um exemplo ali de um infarto, né? O tipos de AVC, infarto, o princípio é o mesmo. Obstrução no vaso, coágulo, certo? Então, dessa forma. Deixa eu compartilhar os slides novamente. Principais veias e artérias. A gente conhecer as veias e artérias, principalmente aí, né, as artérias, é importante para a gente identificar pontos digitais, onde a gente consegue aferir o pulso, onde nós vamos aferir o pulso nos pacientes, né, o tempo todo, seja para verificar a frequência cardíaca, seja para verificar o PPSM, que a gente tinha comentado ali. Então, por exemplo, as artérias, né? Várias artérias aí no corpo. Nós temos a temporal, né? Que fica aqui, ó, na região aqui da têmpora, lateral à cabeça, né? Descendo, tem a artéria carotídea, ou nós chamamos também, né? De pulso central. Então, fere o pulso central, pescoço, pulso central, artéria carotídea. Vamos todo mundo identificar aqui aonde fica esse ponto digital. O que significa ponto digital, gente? Pontos onde a gente consegue aferir o pulso, onde nós conseguimos sentir o pulso do paciente. Um dos pontos digitais é aqui no pescoço, na artéria carotídea. Vamos lá? Tem duas técnicas, geralmente eu passo, né? Recomendo vocês agora visualizarem deixa eu tirar o compartilhamento para ver se aparece aqui. Para ver se aparece a minha câmera para todo mundo agora. Tá aparecendo? Todo mundo vendo aí? Eu não tô vendo. Não estou vendo, professor. Eu vejo. Não. Para mim não aparece. Tá, então vou ligar a câmera do computador também, que a câmera do computador é um pouco pior, mas... Mudou alguma coisa? Não. Não mudou nada. Tá. Vamos lá. Agora dá pra... Agora estão me vendo? Sim. Agora sim. Beleza. Liguei a câmera do Note e do computador. Agora eu não estou me vendo mais, né? Mas tudo bem. Sistema, desculpa, pessoal, que ainda estou... O Meet, eu dei poucas aulas pelo Meet aqui. Então vamos lá. Para quem está me vendo aí, ó, uma técnica, né, que geralmente a gente consegue identificar legal. Você coloca sempre o dedo indicador e o médio, tá? Sempre os dois dedos aqui para aferir o pulso. Nunca a gente pode aferir o pulso com o polegar, colocar o polegar lá. Por quê? Porque ele tem batimento. Isso, né? Tem uma artéria ali que é possível a gente sentir o nosso próprio pulso. Então, indicador de médio. Então, a gente coloca aqui no cantinho dos olhos. Aqui, ó, bem no cantinho do olho. E aí desce reto, ó, bem na altura aqui, né, do cantinho do olho. Vem no meio do pescoço. Prendam a respiração aí, ó. Respira fundo, prenda a respiração. E, né, vem aqui, ó, com os dois dedinhos no canto e desce bem pro meio do pescoço. E tentem se concentrar no pulso, né? Nossa, muito rápido. Identificou? Pegou, Karina? Foi na hora, que engraçado. Show de bola, então deu certo. Quem que não tá vivo aí, pessoal? Quem que não identificou o pulso? Eu não identifiquei. Não consegui. Quem? Eu não consegui identificar. Vicente? Isso. Meu Deus, Vicente. Não me assuste, pelo amor de Deus, que eu vou sair da live. Temos alguém sem pulso entre nós, galera.
Brincadeira, brincadeira. Vamos lá, segunda técnica, então. Identifica a traqueia, né? A traqueia, o tubo aqui, o caninho, ó, né, que nós temos no pescoço. Sabe o ossinho ali na traqueia, né? Conhecido como pomo de Adão, né? Então, identifica ali 2 dedos para a lateral da traqueia. Então, ó, dá um espaço de 2 dedos, não sei se vocês estão visualizando aqui, né? Mas eu identifiquei 2 dedos para a lateral, posiciona e pressiona um pouquinho. Cuidem para não pressionar muito e comprimir a artéria, tá, gente? Aí. Por quê? Porque se você comprimir a artéria, daí você também, né, acaba não conseguindo aferir o pulso. Ah, mas qual lado que vocês estão fazendo? Direito ou esquerdo? E aí? Esquerdo. Ah, não acredito. Estão fazendo do lado esquerdo? Pessoal, brincadeira. Os 2 lados passam artéria. A artéria ali ela é bilateral. Tanto faz direito e esquerdo. Tá bom? Só pegadinha, pegadinha. Então, no paciente lá, se você está fazendo a abordagem do lado direito, você pode aferir o pulso do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo. São coisas óbvias, né, pessoal? A gente fala brincando, mas é importante a gente comentar sobre esses pontos. Né? São dúvidas que surgem aí, é bem importante a gente comentar assim, certo? Ok. Professor, só uma dúvida ali na parte respiratória. Tá. Como o paciente é anêmico, é normal que ele já tenha alguns conflitos entre ele e o corpo dele ali. Quando ele perde em um acidente, ele perde uma quantidade X de sangue. Como que você vai saber quanto de sangue ele está perdendo ou quanto de sangue ele perdeu para poder repor isso para quando chegar no hospital? Porque quando já está no hospital é uma situação. Quando ele sofre ali o acidente, na hora ali, é outra situação. Perfeito, Stephanie. Então, na verdade, na ambulância, a gente só vai administrar soro, né? Geralmente o Ringer lactato, né? O soro aí que vai ser utilizado. Não é transfundido sangue na ambulância. Então, a gente tenta manter a quantidade volêmica, né? Ou seja, repondo com soro para ter um volume ali, né, de líquido no organismo. E aí, como que a gente sabe quanto de sangue esse paciente perdeu? O fato de ser anêmico ou não, tá bom? Ele, nesse momento, não vai interferir para nós na quantidade de sangue, porque se ele perder uma quantidade de sangue que desequilibrou, que, né, comprometeu ali a homeostasia, podemos colocar assim, então ele já vai precisar de uma transfusão, de qualquer maneira. E essa transfusão vai ser feita no hospital. Como que a gente identifica essa necessidade da transfusão? Por quê? Porque a gente está vendo que está descompensado, que o sistema não está equilibrando, que o paciente não está com a saturação estabilizando, a coloração da pele, né, a pupila. Então, todos os sinais e sintomas vão indicar, e aí vai ter essa reposição volêmica, certo? Com bolsa de sangue. Mas tem prescrição médica, né? Sempre vai ter ali um médico que vai prescrever isso, e aí a equipe vai ir lá no banco de sangue, né, que tem no pronto-socorro, retirar para conseguir administrar aí esse sangue conforme prescrição médica. Mas o fato de ser anêmico ou não, ou também tem outras dificuldades também, né? Pessoas que tomam anticoagulante, pessoas que têm problema de coagulação, outros contextos aí patológicos vão influenciar, né? Vão ter ali alguma interferência nesse cenário aí, né? Nesse contexto de hemorragia, de perda de sangue. Não sei se eu respondi tua pergunta, se foi mais ou menos isso. Sim, respondi. Obrigada. Perfeito. Beleza. Pessoal, outro ponto digital, vamos lá? Além aqui da carótida, nós temos... Vamos descendo. Deixa eu ver aqui agora que eu não estou me vendo mais, mas nós temos aqui o pulso braquial. Deixa eu ver se aparece para vocês. Aqui.
Pulso braquial, né? Exatamente. Mais para baixo, Vivi. Mais para baixo, para baixo. E bem baixo aqui, né, do músculo aqui, ó. Isso. Então, todo mundo tenta identificar o pulso braquial. Ele é um pouquinho difícil de achar, porque vocês precisam, né, pressionar bem ali, porque a gente tem, né, bastante pele ali, tecido aqui, né, no braço, mas vocês vão localizando. Quando você identifica, ele também é um pulso bem cheio, geralmente. Ele é um pulso bem fácil de identificar. Quem encontrar aí, sinalize. Fala, achei. Olha lá. Boa. Ribeiro. Quem mais? Achei. Adri. Valéria. Show de bola. Eu achei. Boa, Sheila. Eu achei. Então é isso aí. Stephanie. Então, bem tranquilo, pessoal. Né? Também descendo aqui, ó. Então aqui a gente está falando dos principais, tá, pessoal? Tem outros pontos digitais, mas geralmente esses que a gente vai utilizar ali para fazer o PPSM, né? O que é PPSM mesmo? Quem lembra? Pulso, perfusão, sensibilidade, motricidade. Boa, isso aí, pulso, perfusão, sensibilidade, motricidade. Descendo, então, a gente vai ter o pulso radial, né? Qual que é o macete aqui do pulso radial, pessoal? Quem já fez algum curso na área da saúde, quem já é técnico, né, já ouviram aquela historinha da antena do rádio, né? A Vivi tá até dando um belezinha lá, ó. Né? Ou seja, pessoal, o dedão, o polegar, é a antena do rádio. Então, a gente segue o dedão, ó. Então, esse osso aqui que nós temos aqui é o rádio. E o osso de baixo é a una. Rádio e una, né? Falando, então, aqui da anatomia já também. Pela artéria passar rente aqui ao rádio, nós chamamos de artéria radial, né? Mesmo princípio da artéria femoral, que passa ali junto ao fêmur. Onde que fica a artéria radial, ó? Deixa eu vir aqui. Isso, então, ó, não é aqui no tendão, aqui no meio aqui do braço, do punho. É no cantinho, é aqui no rádio mesmo, ó. Então, é entre o tendão e é entre o rádio. Vocês vão achar um sulco radial. Sulco carotídeo no pescoço, sulco radial, né? É essa ondinha, essa canoinha, que é onde vocês vão pressionar e vão aferir o pulso. Certo? Tem um ponto bem importante, isso também a gente vai comentar mais para frente nos protocolos, gente, mas é o seguinte: vítima que está consciente, a gente afere o pulso radial. Vítima que está inconsciente, ou seja, aquela vítima, ela está desacordada, ela não responde, ela está irresponsiva, a gente sempre afere o pulso central, ou seja, o pulso carotídeo no pescoço, né? Por quê? Já comentamos isso na aula de hoje. Por quê? Quem arrisca aí um palpite? Para passar mais segurança para o paciente ali? Também, boa. Essa parte aí, boa, Duarte. Aqui o pescoço, querendo ou não, é um pouco mais invasivo. A gente vem aqui e é próximo aqui, né, do rosto, das vistas. Então, se o paciente estiver consciente, acordado, a gente pode fazer a palpação, palpar o pulso radial, somente para verificar a qualidade desse batimento. Mas por que se ele estiver inconsciente, a gente verifica no pescoço? Lembra da vasoconstrição que nós comentamos? Quando a gente sofre um desmaio, o que o nosso sistema nervoso faz? O corpo, ele tranca as extremidades, Exatamente. Ele contrai os vasos, né, das extremidades. Então, essa contração, essa vasoconstrição, né, a contração ali dos vasos, vai fazer com que a gente não consiga, muitas vezes, tenha dificuldade de aferir o pulso aqui na extremidade. Não está tendo tanta circulação mais aqui. Então, acontece da gente aferir o pulso radial em vítimas desmaiadas, inconscientes, e não conseguir identificar, né? Então, sempre importante a gente verificar na vítima consciente. Isso o protocolo vai trazer para nós aí, né? American Heart Association, ela cita essa orientação em pontos da literatura. Aí.
Beleza, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, sangue, né? A porção circulante do sistema cardiovascular responsável por transportar material de uma parte do corpo para outra. Já entendemos, comentamos um pouco sobre os componentes aí sanguíneos. A pressão arterial que a gente vai aferir, e o termo correto é aferir o pulso, né? Igual comentei lá com vocês. Pessoas que falam, pegou uma veia, né? Rompeu uma veia, vai morrer. A veia não é tão importante assim quanto a artéria, né? Mas tem pessoas que falam, né? Antigamente o pessoal aferia pulso na farmácia, né? Só um minutinho, pessoal. Então, o pessoal falava muito assim, vou tirar o pulso, vou tirar a pressão. Tirar o pulso não, daí já é demais, né? Vou tirar a pressão. Quem já ouviu esse termo? Tira minha pressão aí. O que acontece se tirar a pressão de alguém? Você mata o paciente, gente. Não vão tirar a pressão de ninguém. Né? Vão aferir a pressão, tá certo? Então, mesma coisa da artéria, do sangue arterial, do sangue venoso. Então, bem importante. A pressão arterial é uma onda, então é uma quantidade de força exercida contra a parede da artéria. Então, tem uma onda de pressão ali. E aqui a gente tem dois movimentos, né, do músculo cardíaco. Pessoal, só um minutinho, tá? Só um pouquinho. Voltei. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Ajuda. Oi? Pessoal, não estou conseguindo ouvir vocês. De novo, mais? Eu estou Sim. ouvindo. Beleza. Deu um delay aqui. Valeu. Então, o coração, um movimento de sístole. Quem tiver visualizando aqui minha sensação. Oi? Quer ver, ó? Você quer medir o pulso? Não, o pulso o pulso para ver se o coração da pessoa tá batendo. Ó, tipo aqui o dedão, bem nessa parte aqui, ó. Se colocar o dedo aqui, você quase nem tem pulso. O Diego tá matando alguém lá sem pulso lá. Ô, Diego, não desliga o microfone não, homem. Caramba, não acredito. Ainda bem que você não ligou um funk aí, né, atrás aí, que senão eu tava lascado. Nossa Senhora. Então vamos lá, não, faz parte, fique tranquilo. Então, pessoal, retomando aqui, o coração, a sístole, é quando o ventrículo esquerdo ele vai contrair, parte do coração do músculo ele contrai, sístole. Essa contração, ela ocorre, né, com o intuito de quê? Bombear o sangue, jogar o sangue nas artérias. Vamos ilustrar, né, para ficar mais fácil. Vamos imaginar uma esponjinha de lava-louça. Você enche a esponja de água, então ela está relaxada, ó, enchendo de água, absorvendo a água. Quando a gente quer tirar a água dela, o que a gente tem que fazer? Apertar para contrair. Quando contrai, quando a gente aperta, toda a água da esponja ela sai. O coração é a mesma coisa. Quando o coração contrai, contraiu, o sangue vai ser jogado nas artérias, certo? Quando o coração relaxar na diástole, que daí é quando o ventrículo esquerdo relaxa, aí o sangue entra, porque relaxou o músculo, expandiu, encheu de sangue. Contraiu, pum, bombeou o sangue. Relaxou, o sangue voltou, encheu de sangue, certo? No ventrículo esquerdo. Então, tu. É aqui, ó. Então, temos o ventrículo esquerdo, né, contraindo, e o ventrículo direito relaxando. E aí, quando, né, altera, então é um movimento assim, ó, que o coração está fazendo. Tu. Beleza, galera?
Valores referência, né? Geralmente, né, a pressão 130 por 90 milímetros mercúrio, que é aí a nossa referência, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certo? Já falamos sobre pulso, já falamos sobre perfusão, já falamos sobre alguns termos, mas aqui, né, o taquicardia, bradicardia, normocardia, o pulso normal. Quem que está normocardio aí agora? Né? Então, ninguém está com taquicardia, coração acelerado, ninguém está meio ansioso aí, né? Bradicardia e assistolia é quando a gente tem o batimento ausente. Sabe no filme, que a gente tem nos filmes, que aparece no monitor cardíaco? Aquele fiozinho, esse é o ritmo de assistolia, né? Mais para frente a gente vai ver outros ritmos, fibrilação ventricular, quando o coração fica tremendo, fibrilando, né? Alguns ritmos são chocáveis, a gente precisa dar um choque para o coração resetar e voltar a bater. Outros ritmos não são chocáveis. No caso da sistolia, que o coração fica. O que a gente vê nos filmes? O que eles fazem aí nesse momento? Dão choque ou não dão choque? Dá o choque. Dão, né? Começa lá. Já vem, afasta, afasta, afasta e tum, choque. Agora eu vou acabar com a alegria de todo mundo para a gente encerrar, né, nosso encontro de hoje. Não se dá choque em assistolia. É só efeito de cinema, só para a galera ficar encantada, né, com o ritmo voltando, e o paciente já acorda e sai correndo, bem very crazy, né? Então, a assistolia, você reanima, né, administra uma adrenalina ali para o coração, né, ser estimulado, voltar a bater. Certo, pessoal? Então, tem ritmos de parada cardíaca que são chocáveis, outros não são chocáveis. Perfeito, pessoal? Então, aula que vem, a gente vai retomar, vamos falar sobre o sistema respiratório, tá ok? Então, entender como que ocorre o engasgo, né? Falar também da obstrução de vias aéreas, certo? Vamos falar como o ar entra, o ar sai, toda essa troca gasosa aí, vamos estar entendendo isso daí. E aí vamos dar também um remember, uma pincelada, né? Rapidamente no sistema tegumentar, nas camadas da pele, entender, associar com ferimentos, uma queimadura, por exemplo, que vai atingir o sistema tegumentar, e sistema nervoso central. Então, que vocês comentaram, né, que não viram, não entraram ainda. Então, vamos falar um pouco do sistema nervoso, da reação das pupilas, da escala de Glasgow, né, de como a gente identifica ali respostas do corpo ali, num atendimento do paciente que possam indicar lesões cerebrais, né, ou alguma alteração, comprometimento do sistema nervoso central, beleza? Vou compartilhar com vocês agora um link da chamada, tá, pessoal? Vocês já estão familiarizados, né? A fazer esse preenchimento, correto? Correto, sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, estou compartilhando. Ó, pessoal, no nosso chat aqui mesmo, do Meet, vejam se vocês conseguem acessar o link, legal aí. Vou dar um tempinho para vocês, podem acessar e registrar lá a presença de vocês. Ó, tem até uma questão lá para vocês responderem já. Ainda bem que a gente viu na aula de hoje. Alan, vem cá me ajudar aqui, eu não estou conseguindo entrar nesse link. Ai, cara, não demora.
Pessoal, se porventura alguém não conseguir acessar o link, eu encaminho para Prof. Giovana encaminhar no grupo para vocês, tá? Acredito que vocês têm um grupo, tá? Ó, o participante da aula. Então, alguém não conseguiu acessar? Sinaliza aí, se alguém não conseguiu entrar no link. Se alguém não visualizou o link ali no chat. Não? Tranquilo? Beleza. Senão eu enviava no WhatsApp também para algum de vocês. Daí vocês compartilhavam aí no grupo de vocês. Quem for terminando, dá um alôzinho aí, pessoal, na câmera ou no chat. Beleza? Terminei, professor. Beleza. Eu também terminei. Show de bola. Terminei também. Terminei.